Nós vamos ver hoje ciências. E dentro da matéria de ciências, a gente vai estudar sobre a teia alimentar e o equilíbrio que existe dentro dela. Bom, voltando lá no início, para a gente saber um pouquinho onde a gente vai chegar, a gente estudou sobre ecologia. E estudar ecologia é estudar sobre os seres vivos e o ambiente em que eles vivem, certo? A gente estudou sobre os alimentos, sobre a alimentação dos seres vivos, que no caso é a cadeia alimentar, que começa com um produtor, um consumidor e um decompositor, certo? Segue essa linha. A planta, o gafanhoto, o sapo. Um serve de alimento para o outro. Mas agora a gente vai aprofundar um pouco mais. O que seria aprofundar? É estudar a teia alimentar. A gente saber que a teia alimentar é algo maior, que entrega a realidade, o que realmente acontece no nosso ambiente, no habitat dos animais. A gente saber o que realmente acontece, o que entrega de verdade. Não que a cadeia alimentar esteja errada, mas é que ela é meio que o começo para que vocês entendam mais sobre a teia. Quando a gente fala teia, vocês podem literalmente pensar em uma teia de aranha, que são várias linhas e uma interligada na outra. É mais ou menos isso que acontece na teia alimentar. Que não é que necessariamente apenas um animal vai comer uma determinada planta e que esse animal vai servir de alimento para outro apenas. Não, é algo maior. Se não tem, tem outro, sabe? Mas sempre tem um animal que é meio que o topo da cadeia alimentar, é o predador natural de outros animais. Por quê? Porque vivem na mesma região, então é mais fácil. Não que um bugio não vá servir para um leão, mas o bugio, ele é daqui do sul. E o leão, ele vive lá na savana africana. É meio que impossível, entendeu? Mas só pela distância. Entenderem um pouco assim. Existe a teia alimentar, por quê? Porque um animal pode comer diversos outros animais. Mas sempre tem um ou outro que é mais a seu topo da cadeia alimentar por ser mais o seu mesmo habitat. Então, assim, quando fala em desequilíbrio em relação a isso, é que tudo que é em excesso vai acabar desmoronando, vai acabar desequilibrando. Tudo que é em excesso faz mal. Para falar em equilíbrio, a gente tem que falar que duas coisas têm que permanecer na mesma altura. Uma não pode ser mais alta e outra não pode ser mais baixa. Aí já foge o desequilíbrio. O que a gente quer falar a respeito disso? Bom, uma vez a gente falou a respeito de abelhas. O que a gente sabe das abelhas? Que elas são bem importantes para nós. Vocês já ouviram falar em Albert Einstein, que foi um físico matemático bem importante? Então, ele uma vez fez uma declaração a respeito das abelhas. Ele disse que se por acaso as abelhas sumissem do nosso planeta Terra, os humanos existiriam basicamente apenas mais uns 4 anos. Por quê? As abelhas, pessoal, são responsáveis pela polinização. Sem polinização, nós não temos flora. Sem a flora, nós não temos a fauna. E sem a fauna, o ser humano também pode sumir. Por quê? Porque nós dependemos de tudo isso para sobreviver. Para tudo. Desde tipos de tecido, por exemplo, como o bicho da seda, desde a alimentação, como leite, carne, frutas e vegetais. Então, se essas abelhas somem, vai existir um desequilíbrio muito grande no nosso planeta Terra. Ou seja, ele pode chegar a sumir. Desequilíbrio também pode ser como a gente já conversou em sala. Existe um grande empresário que viu uma floresta. Aquela floresta é um ecossistema. Existem vidas interagindo entre si ali. E ele vai lá e destrói tudo aquilo para construir um grande shopping. Nossa, uma novidade para a cidade. Mas e tudo aquilo que sumiu? Todos aqueles animais que sumiram? Eles foram ou morreram ou migraram para determinados locais. Só que vai que naquela floresta tinha um macaquinho. Aqueles macaquinhos se alimentavam de tudo que tinha ali na floresta. E tinha um predador natural daquele macaquinho ali dentro daquela floresta. Mas em algum determinado momento naquela construção, sumiu o predador natural. E esses macaquinhos, eles vão migrando para a cidade. E eles vão invadir as casas à procura de alimento, eles vão para outros lugares. Podem levar doenças para a área urbana. E ele não vai ter o predador natural dele lá naquela cidade. Ou seja, a proliferação de macaquinho naquele lugar vai ser muito grande. Então, assim, vai aumentar. Exemplo, mosquitos. Numa determinada região que não possui sapo, que é o predador natural do mosquito, o excesso de mosquito vai ser muito grande.
E existem mosquitos, como vocês sabem, que transmitem doenças. Como a gente sabe, a natureza ela é muito perfeita. Existe um começo, um meio e um fim. Tem uma planta, ela serve de alimento para o gafanhoto serve para o sapo serve para a cobra morreu, vai se decompor, alimento para fungos, para bactérias, vira sais minerais e volta para a planta para ajudar ela a crescer. É um ciclo perfeito. Só não pode vir nada de fora e estragar aquilo ali. Se o homem tirou a planta, tirou as árvores, o que ele tem que fazer? Tirou, plantou. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ser tudo perfeito. Tudo que é tirado tem que ser recolocado. Então, o desmatamento é muito grande, porque se desde o começo, quando foi começado a tirar as plantas em excesso, o desmatamento, a extração foi em excesso, se tivesse colocado, a gente não teria esse desequilíbrio, se tivesse replantado. Então, assim, se tudo for feito com muito equilíbrio, com muito respeito e com muita noção, vai ficar tudo perfeito. Mas se tira de um lugar, tem que repor. Senão vai gerar o desequilíbrio. Para que fique mais fácil, para que seja de um modo melhor, mais legal para vocês entenderem, a Prof vai dar uma dica do filme B-Movie. Essa animação, ela fala um pouco a respeito dos excessos, ela demonstra a parte da polinização das flores. Então é bem interessante, é bem legal e fica mais ilustrado tudo que a Prof começou a falar agora. Tá bom? Então, beijo, até o próximo vídeo e vamos aos deveres.